Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4 mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui primeiramente qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado, porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação. Eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora a gente convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base, a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes
4 vezes 4. 3 fatores 4, é isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16, e 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente. Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção, não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante, o fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5. Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática, e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2, temos o número 3, depois o 5, o 7, e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual a essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica. Sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo.
Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma forma de resolver raízes cúbicas. E o mais interessante, esse método que eu vou ensinar para vocês funciona para qualquer tipo de raiz, tá bom? E aí depois no final eu posso fazer alguns exemplos de raízes quadradas, raízes quartas, para você ter uma noção de como que se resolve esse tipo de raízes maiores, né? E desde o começo desse vídeo já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like aqui para poder ajudar o professor. Vamos tentar aí chegar em 50 likes. Me ajudem aí, é só clicar no joinha, tá bom? Isso ajuda bastante aqui o professor no canal e vamos juntos resolver esse valor aqui, tá bom? Gente, se você já souber, deixe nos comentários aí, né, como que você fez, qual estratégia você utilizou e eu vou explicar para vocês aqui passo a passo como que se resolve essa raiz cúbica aqui, certo? É o seguinte, gente, quando a gente está falando de raiz cúbica, a gente quer descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que resultem nesse 1728, certo? Ou seja, uma forma de descobrir isso na matemática usando um algoritmo é usando a forma fatorada, ou seja, a gente vai fatorar esse número aqui, o 1728, e o que é fatorar? É descobrir números primos, é a fatoração prima, né? Números primos que vão ser multiplicados para chegar nesse 1728. A gente consegue fazer isso com todos os números, tá bom? Então vamos resolver usando esse método. Vamos colocar o 1728 aqui. E é o seguinte, gente, a gente vai precisar agora fazer fatorações, ou seja, vou fazer uma linha aqui, e essa linha vai nos auxiliar. Do lado direito eu vou colocar os números primos que a gente vai utilizar, dividindo o número que está à esquerda. E toda vez que eu divido, eu coloco embaixo o resultado e assim vou fazendo até chegar no 1. Porque quando eu chego no 1, eu vou ter fatorado o número todo, certo? E a primeira dica que eu falo para vocês, o 2 é o único primo que é par. Ou seja, se o número aqui for par, eu já começo pelo número 2. Isso é uma ótima dica, porque é fácil identificar que o número é par, só olhar o último número, né? O número das unidades, o algarismo das unidades. Se ele for par, você começa por 2. Sempre assim, tá bom? E aí você vai precisar dividir agora 1728 por 2. Ó, o 1600 daria 800. 864. Então, 864 essa divisão por 2. Caso você não consiga fazer de cabeça, faz a continha no cantinho, não tem problema. Dividir por 2 é facinho, né? E de novo, ó, terminou em 4, é par. Vai por 2 de novo. Muito bem. 864 dividido por 2. Vai ficar 432. Essa foi fácil, é só dividir todos por 2, né? 8 por 4, 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2, né? Nesse caso ficou facinho. Terminou em 2, ele é par de novo. Ou seja, vamos por 2 de novo. E aí vai ficar 232 dividido por 2 é 16. Então, 216. Olha, o número vai diminuindo, isso facilita bastante, tá? Terminou em 6, vai por 2 de novo. E aí aqui vai ficar 108. E a cada vez que você divide, ele fica menor, fica mais fácil para você resolver. Vai por 2 de novo, aí agora fica bem fácil, né? 54. E por 2 de novo, aí fica mais fácil ainda, 27. Agora, gente, não é mais par. O que eu faço? Vou estender a linha aqui. Se o número não é mais par, eu vou procurar outro primo que consegue dividir ele. O próximo primo após o 2 é o 3, né? Você pode lembrar aí os números primos, vou escrever aqui em cima para vocês. Os primos são números importantes na matemática, tá? Vou colocar, é um conjunto numérico infinito, vou colocar alguns aqui, os primeiros, na ordem crescente. Começando por 2, depois o 3, 5, 7. O 9 não é, porque o 9 é divisível por 3, por isso que ele não é primo, além de ser ímpar, né? No começo aqui parece que são todos os ímpares, né? Mas o 9 não é. 11, 13 e assim por diante. A maioria das vezes a gente utiliza esses números aqui. Se caso precisar, você estende esses valores descobrindo os próximos primos, tá bom? Então, ó, o 2 acabou, né? Todos os pares já foram. Agora vamos dividir por 3, porque eu sei que 27 dá para dividir por 3, porque ele está na tabuada do 3, né? 9 vezes 3 é 27, então vai por 3 aqui. 27 por 3 dá 9, e aí 9 é mais fácil ainda, né? Por 3 de novo, que dá 3, e por 3 de novo, que dá 1. Chegamos no final, chegamos aqui no finalzinho, nem coube na folha, deixa eu só baixar um pouquinho para vocês. Chegamos aqui no 1, e esse é o nosso critério de parada. Por quê? Agora, gente,
Você pode até conferir depois, né? Se você multiplicar todos esses números aqui, você chega no 1. E é fácil ver, porque, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2. E vai multiplicando até chegar no 1728. A fatoração é boa por causa disso. E aí, o que que isso me ajuda, gente? Olha que interessante. Como eu estou trabalhando aqui, ó, com raiz cúbica, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou agrupar de 3 em 3. Por quê? Se eu multiplicar, lembra que eu falei de multiplicação? Se eu multiplicar todos esses números, vai voltar nele. Então, eu vou agrupar essas multiplicações, sendo que números repetidos formam potências de expoente 3. Isso aqui é ótimo, porque é o oposto, né, a operação inversa da raiz cúbica. Então, 2 ao cubo é o oposto de raiz cúbica, eu posso cortar na operação, né? Elas simplificam. Então, esse é o objetivo, olha lá. Aqui, de novo, 2 ao cubo. E você pode se perguntar, mas foi coincidência ele dá certinho assim, né? Todos formando grupinhos. Deu certinho porque a raiz é exata. Caso a raiz não for exata, vai sobrar alguns números, aí você precisa deixar eles dentro da raiz. Sempre que a raiz for exata, eu consigo agrupar grupinhos com índice exatamente com o número do índice da raiz, tá bom? Então, sempre eu vou conseguir agrupar de 3 em 3 nesse caso aqui. Muito bem. E o que que isso vai nos ajudar? Então, quer dizer que raiz cúbica de 1728, vou escrever essa igualdade aqui, 1728, é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo. A gente acabou de ver que isso aqui é exatamente 1728, né? Só que agora está escrito de forma diferente. E olha que interessante. Quando eu tenho multiplicação dentro das raízes, eu posso quebrar em várias raízes. Lembra da propriedade? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha que legal, hein? Vezes raiz cúbica de 2 ao cubo de novo, por causa desse aqui. Vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Olha que legal. Agora, gente, lembra que eu falei das operações inversas? Eu tenho raiz cúbica de um expoente 3. Raiz cúbica de um expoente 3... raiz cúbica de um expoente 3. Pode cortar, porque eles são operações inversas, né? E aí vai ficar o seguinte, o resultado, então, dessa raiz cúbica vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Olha que legal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E essa aqui é a nossa resposta. 12 ao cubo é igual a 1728. Ou raiz cúbica de 1728 é 12. Se você quiser conferir, né, é só multiplicar 12 vezes 12 vezes 12, com certeza vai dar 1728. Ah, professor, mas você fez no caso de raiz cúbica, mas eu quero fazer raiz quadrada. Funciona também. Vamos pegar uma facinha aqui, ó. Vamos pegar uma bem fácil, é 16. Mas isso aqui vale para qualquer uma, tá? Raiz quadrada de 16. A gente sabe que é 4, né? Mas por que que eu vou fazer isso aqui? Para a gente aplicar o mesmo método e chegar no mesmo resultado, ó. Eu pego 16 e vou fatorar. Vai ficar 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, juntou aqui, ó, 4, 2, né? Então, eu junto, ó, como o índice do raiz quadrada é 2, eu vou juntar de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Como eu já sei que vai cortar, eu já posso eliminar esses quadrados, ó, e multiplicar só 2 por 2. Então, raiz quadrada de 16 é 2 vezes 2, que é 4. E a gente sabe que é 4 porque 4 ao quadrado é 16, né? Então, isso aqui, gente, funciona para qualquer tipo de raiz, seja quadrada, seja cúbica, seja de outros índices maiores. Você vai sempre agrupar os elementos na multiplicação da fatoração pelo índice, o número que está no índice da raiz. Então, se eu for raiz quadrada, de 2 em 2. Raiz cúbica, de 3 em 3. Raiz quarta, de 4 em 4, e assim por diante. E aí você consegue resolver todas as raízes quadradas, raízes cúbicas e raízes de qualquer índice usando esse método. Espero que tenha ajudado vocês aí a livrar um pouquinho dessa questão. A raiz quadrada e outras raízes também são muitas vezes difíceis para a gente, né? Ficar chutando valores para descobrir. Agora você tem um método eficiente para poder calcular essas raízes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você puder deixar o like nesse vídeo, ajuda bastante. Se inscrever no canal, caso você ainda seja novo aqui, está chegando agora, conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o professor Silvio Paulo, trago conteúdo de matemática básica todo dia para vocês, tá bom? Então espero que isso ajude, espero que isso divirta vocês, né? Quem gosta de matemática aí só por resolver, né? Estamos juntos. E eu te vejo no próximo vídeo amanhã. Um grande abraço a todos vocês, beijo no coração, fiquem com Deus.
Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma questão interessante de raiz quadrada. Então a questão é, quanto é a raiz quadrada de 1296? É 24, 26, 34 ou 36? Vou ensinar nesse vídeo até o final como se resolver essa raiz quadrada aqui de forma simples e direta. Um método muito interessante que eu vou mostrar para vocês como que faz. Mas claro, se você já souber, deixe nos comentários aí qual é o seu palpite, qual é a sua opinião, letra A, B, C ou D. E fique comigo até o final do vídeo para você acompanhar a resolução desse exercício. Chegando lá, caso você perceba que esse vídeo te agregou, te ensinou de alguma forma, considere a ideia de se inscrever no canal. Mas não precisa fazer isso agora, chegue até o final do vídeo para você ver se isso vai te ajudar ou não. Caso isso agregue alguma coisa na sua vida, considere a ideia de se inscrever aqui no canal do Professor Silvio Paulo, certo? Vamos que vamos, gente. Primeira coisa, o que é a raiz quadrada de um número? Você está procurando aqui, gente, um número que multiplicado por ele mesmo vai chegar nesse resultado aqui, né? 1296. Então a ideia é o seguinte, se eu for resolver a raiz quadrada, a gente conhece algumas menores, por exemplo, olha lá. Raiz quadrada de 16. Então, para resolver esse número bem menor, a gente conhece mais fácil por causa da tabuada, por exemplo, né? A gente sabe que isso aqui é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual ao valor que está lá dentro daquele desenho, da raiz quadrada, que é o 16. Então, a ideia é procurar um número que multiplicado por ele mesmo que dê 1296. Eu posso ir chutando, inclusive quando tem alternativas, eu posso chutar o valor, né? Fazer 24 vezes 24, 26 vezes 26, 34 vezes 34 e 36 vezes 36 e tentar chegar nesse valor aqui. Só que eu não quero ficar fazendo isso todas as vezes. Por exemplo, se eu não tivesse as alternativas, como que eu faria, né? Ia chutar valores aleatórios? Eu vou ensinar para vocês um método agora de resolução de raiz quadrada que vai te ajudar em qualquer raiz quadrada. Ele é chamado método da fatoração, ou seja, eu vou transformar esse número aqui em fatores e vou tentar, claro, né, encontrar fatores repetidos que serão exatamente a resposta que a gente vai ter aqui no nosso resultado das alternativas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como que funciona esse método? Vou pegar o 1296, que é o número que eu desejo, então quando for outro valor, você pode pegar o valor que está dentro da raiz quadrada, tá? Escreve ele aqui, ó, 1296 e faça um traço. E esse traço aqui, ele vai ser separando os valores da fatoração, certo? E lembrando sempre, quando eu for fazer essa fatoração, será sempre uma divisão que eu vou estar fazendo. Divisão por quem, gente? Aqui está a dica principal. Eu vou fazer a divisão pelos números primos. E aí você se pergunta, quais são os números primos? Os números primos, gente, vou escrever aqui para vocês quais são. Os primeiros, pelo menos, né? Serão muito, muito úteis para a gente, tá? É um conjunto de números cujos divisores são somente eles mesmos e o 1. Ou seja, começando do 2, depois temos o 3, o 5, o 7, aí o 9 não é, porque o 3 divide o 9, né? Temos o 11, o 13 e assim por diante, né? Mas geralmente usamos os menorzinhos aqui. Caso você precise, aumente esse conjunto, eles são infinitos, tá? Esses números, então, esses primeiros já são suficientes nesse caso que a gente tem aqui. Então, vamos lá. A divisão deve ser feita por esses números aqui, sempre começando do menor e indo para o maior, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Como o número aqui é par, ele termina em 6, então ele é um número par, a gente vai pegar o único número primo que é par, que no caso é o número 2. Certo? Então, por ele, vamos começar dividindo. E a ideia é o seguinte, eu vou dividindo esse número aqui até chegar no 1. Ou seja, vou quebrando ele em partes menores, multiplicando. Certo? Então, é o seguinte, vamos começar dividindo por 2. Beleza. 1296 dividido por 2, ó, se fosse 1.200 é 600, então 600. E 96 por 2 é 48, então 648. Beleza? Dividimos aqui por 2. Se caso você não saiba fazer de cabeça, faz a continha no cantinho, não tem problema nenhum, tá bom? E ó, terminou em 8 novamente. O que eu faço? Divide por 2 de novo. Sempre que for par, é o 2 que a gente vai recorrer, porque ele é o único primo que é par, beleza? 648 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 324. Não é difícil, né? Terminou em 4, que é par de novo, então vamos por 2. 324 vai ficar 162. Olha lá, que legal, hein? Tá ficando bem menor já o número, tá ficando mais fácil, olha lá. Termina em 2, é par de novo, vamos por 2 novamente. Então vai ficar aqui 81.
81. Agora já não é par mais. E aí a gente vai ter que ir para o próximo primo que divide o 81. Como o 81 é divisível por 3, é o próximo que eu vou fazer então. Então eu vou dividir por 3, é a próxima fatoração que eu vou fazer. Então vai por 3. E 81 dividido por 3, caso você não saiba de cabeça, né? Eu vou escrever aqui para vocês, é 27. Mas dá para fazer a divisão caso você precise, não tem problema nenhum, tá? 27 dá para dividir por 3 de novo, porque ele está na tabuada, né? Divide por 3 dá 9, e agora fica bem mais fácil, né? Dá por 3 de novo, que fica 3, e finalmente por 3 de novo, e para no 1. Gente, aqui, ó, é o nosso critério de parada. Chegou no 1, a gente para, certo? E parou aqui, ó, com esse monte de número aqui do lado, separado por essa barra. O que que acontece? Se a gente multiplicar todos esses números aqui, o que que acontece, pessoal? O contrário da divisão, né? Então a gente vai subindo. Então se a gente multiplicar todos esses números, vai dar 1296. O que que isso significa? Significa que 1296 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só que o que que acontece de interessante? Como eu estou falando de raiz quadrada, eu vou tentar buscar os números que multiplicam por eles mesmos pelo menos 2 vezes para formar parzinho e elevar ao quadrado. Por quê? A operação inversa da raiz quadrada é a potência de grau 2, né, que é o quadrado. Então vamos juntar, ó, 2 ao quadrado, vezes, lembrando que é sempre multiplicação, então vou sempre colocar multiplicação aqui, tá? 2 ao quadrado novamente, 3 ao quadrado, o próximo 3 ao quadrado. Então, ó, perceba que interessante, hein? 1296 é igual a essa multiplicação aqui, certo? Pode fazer isso com segurança que sempre vai dar certo, por causa da fatoração, beleza? E aqui, gente, mais interessante ainda. Eu tenho, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Isso aqui, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que conserva a base e soma os expoentes, certo? Vai ficar 4 aqui. Vezes 3 elevado à quarta também. Mas isso não foi muito interessante. Então, ó, por quê? Por que eu não devo sair do expoente 2? Porque a nossa raiz é quadrada. Então, esse caso aqui seria para expoentes maiores, né, para radicais maiores, por exemplo, 4. Então, a gente vai usar esse valor aqui. Fiz essa parte para você ver que dá para resolver outros tipos de raízes dessa forma também. Então, vamos utilizar essa parte aqui, ó. É a parte interessante da nossa questão. E por que eu fiz isso? Então, eu vou aplicar agora a raiz quadrada nisso aqui, certo? Raiz quadrada de 1296, que é a mesma coisa que a raiz quadrada desse lado aqui, né? Como são iguais, eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados vai nos dar o valor que a gente deseja igualzinho, certo? Olha lá. E por que eu fiz isso novamente? Agora vamos com calma. Existem as propriedades da nossa potenciação e da radiciação que eu faço o seguinte. Sempre que eu tenho multiplicação dentro da raiz, eu posso quebrá-las em várias raízes multiplicadas. Então, eu vou quebrar aqui, né, especificamente, cada potência separando elas em várias raízes. Então, serão 4 raízes quadradas aqui. Então, vai ficar o seguinte. Raiz de 2 ao quadrado vezes, lembrando que isso aqui é uma propriedade da radiciação, tá bom? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E por último, finalmente o último aqui, né? 3 ao quadrado também. E por que isso aqui é interessante, gente? Olha lá, raiz quadrada e potência de grau 2, de expoente 2, elas se simplificam, né? São operações inversas, então eu vou cortar aqui, né? Raiz com quadrado, raiz com quadrado, raiz com quadrado. Resultando, então, ó, carregando essa igualdade aqui, 2 vezes 2, lembrando que eu cortei a raiz com a potência, 3 e 3. Olha que legal, hein, gente? Agora fica o seguinte. Eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3, isso aqui, então, vai ser igual a 36. E olha que interessante, gente. Percebam aqui, ó, que a gente saiu dessa raiz quadrada, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, igual a isso. Então, o nosso resultado é 36. Então, essa aqui é uma forma prática de você resolver raízes quadradas. Conclusão, então, a alternativa letra D é a raiz quadrada de 1296.
Caso você tenha um outro valor, um outro número, é só repetir o mesmo processo, fatore e você vai encontrar exatamente a raiz quadrada que você deseja. Lembrando que são números primos, tá bom? Não se esqueça dos números primos e também da propriedade da radiciação. Caso você encontre um valor aqui dentro que não tenha raiz quadrada exata, você não vai conseguir formar os parzinhos. E aí vai sobrar alguma raiz ali, você consegue simplificar, mas não resolver, porque a raiz não é exata. Mas sempre que for raiz quadrada exata, você consegue chegar no resultado inteiro, que vai ser uma das alternativas, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Aquela chamada que eu fiz para vocês no começo do vídeo vale até agora. Se esse vídeo agregou alguma coisa na sua vida, se você aprendeu com isso, considere a ideia aí de se inscrever no canal. Eu vou trazer bastante vídeo de matemática básica para vocês, então vamos sair aí, né, do sufoco, vamos aprender a matemática básica para poder crescer aí, né, dentro do conhecimento das ciências exatas e tudo mais. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!